1 de hoje da nossa mentoria Eu Não Sou Mais Escrava do Medo, identificando os medos ocultos. Se está oculto, quer dizer que está o quê? Guardado. Então hoje a minha proposta para você é abrir a bagagem da vida de vocês. Vamos ver o que é que tem dentro da bagagem de vocês. O que é que vocês têm carregado na bagagem emocional de vocês. Por quê? Todos nós, gente, carregamos uma bagagem emocional. Uma bagagem que a gente traz lá da nossa infância, da nossa adolescência. Todos nós carregamos. Antes de começar essa aula, da gente entrar no assunto, eu quero fazer uma coisa importante com vocês. A gente fazer umas respirações. Por quê? O assunto são assuntos que podem trazer lembranças, que podem mexer em coisas com vocês. E aí a gente faz essas respirações para oxigenar o cérebro, para que vocês estejam um pouco mais abertas para tudo. Se tiver vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de gritar, grite. Só deixa o microfone fechado. Mas pode ficar à vontade para fazer isso tudo, porque isso aqui é um momento de vocês. Eu quero que essa mentoria seja realmente nesse estilo mais realmente terapêutico. Então eu quero que vocês estejam aí onde vocês estão, à vontade, um lugar confortável, que vocês possam ficar sossegados em paz, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Coloca as mãos assim, as palmas das mãos voltadas para cima, tá? Porque assim o nosso cérebro vai entender que não tem perigo, que você não está em perigo, tá tudo bem. Com as palmas das mãos voltadas para cima, a gente vai puxar esse ar pelo nariz e soltar ele. Façam isso umas 4 vezes. E à medida que você vai respirando e soltando o ar, vá pensando, liberando todas as emoções. O seu dia hoje foi carregado, teve problemas, teve emoções negativas, vá liberando. Cada vez que você respirar, vá liberando as coisas ruins que te aconteceram durante o dia. Pode fechar os olhos, se concentrar. Você também que vai assistir gravado, faça isso antes de assistir essa aula, que vai ser muito importante para a absorção do conteúdo. Isso já é provado cientificamente. Relaxa e o cérebro ele fica mais disposto. Então deixe que o Espírito Santo de Deus toque na mente de vocês e permita que a gente nessa noite faça um mergulho, tá bom? Terminou as 4 respirações, vamos para cá. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Afinal, gente, o que é medo? A gente sabe que o medo, ele é uma emoção primária do ser humano, natural. A gente já nasce com medo. É um instinto primitivo que Deus colocou na gente para nos proteger. Só é diante de uma ameaça real ou imaginária, o nosso corpo ele tem reações. Isso é com o quê? Com o objetivo da gente se manter seguro, não é verdade? Se cair qualquer coisa aqui, o meu corpo vai alertar, eu vou correr para me proteger, não é isso? Só que o que acontece? O nosso cérebro tem uma amígdala, um aparelho que chama amígdala cerebral. Ele funciona mesmo como se fosse uma campainhazinha. A amígdala funciona como uma campainha. Então, durante o medo real ou imaginário, a amígdala ela dispara, como se fosse um alarme. E aí a pessoa pode acontecer 3 coisas com a gente lutar, fugir ou congelar. Se vocês já ficaram com medo, que com certeza sim, vocês devem lembrar. Algumas situações vocês quiseram lutar, outras fugir e outras vocês congelaram, ficaram estáticas, sem saber o que fazer. Por quê? Por que isso acontece? Porque quando essa amígdala dispara, ela libera alguns hormônios. O cortisol, que ajuda a gente a lutar, e a adrenalina, que faz a gente fugir e também congelar. Só que o que é que acontece na questão do medo, que vai se tornar patológico e futuramente ansiedade? Exposições constantes
quer dizer o quê? Que se eu ficar sendo exposta constantemente a situações de medo, a minha amígdala vai ficar desregulada. Quer dizer, quando existir uma ameaça real, ela vai disparar, mas se for imaginária também. Porque o nosso cérebro, gente, ele não sabe discernir o que é real do que é imaginário. Para vocês entenderem mais um pouco, eu sempre digo o seguinte: antes de uma crise de ansiedade, sempre vem o que antes? Pensamentos negativos. Por quê? Quando eu começo a ter pensamentos negativos, o meu cérebro entende o quê? Se Elzimeire está pensando coisas negativas é porque ela está em perigo. Então eu vou disparar para proteger Elzimeire. E aí Elzimeire entra em uma crise de ansiedade, porque não tem perigo nenhum real. É só imaginário, porque Elzimeire começou a ter pensamentos negativos. Então, o que é que a gente faz? Em primeiro lugar, para barrar a ansiedade e o medo patológico, evitar pensamentos negativos. A gente sabe que de total a gente não vai poder evitar de chegar na nossa cabeça. Mas a gente tem o poder de controlar aquilo que a gente pensa. Percebeu que o pensamento veio? Opa, deixa eu fazer minhas respirações, que eu sempre falo com as meninas. Veio o pensamento negativo? Faz as respirações, respira profundamente. A gente que serve a Deus, ora, pega a palavra. Se está num ambiente caótico, sai daquele ambiente, vai para outro lugar. Mas não alimenta pensamento negativo, porque isso vai liberar as crises de ansiedade. Tudo bem até aí? Pode ir dando joinha aí para eu entender que vocês estão entendendo. Maravilha. Por que, gente, que esses medos irracionais ficam ocultos? Como mecanismo de defesa, como proteção, como eu falei. Até as coisas ruins que já aconteceram com a gente ao longo da vida, tem coisas que a gente esquece. E Deus é soberano e fez a nossa mente assim para nos proteger. Porque imagina aqui vocês comigo, se a gente lembrasse de todas as coisas que aconteceram conosco, vamos supor, quando a gente era bebê, aconteceram, vamos supor, coisas ruins com a gente. Imagine se a gente lembrasse de tudo. Mas Deus é tão lindo que Ele não permite muitas vezes que a gente lembre, que o bebê tenha lembrança. Muitas pessoas vêm só ter lembrança depois dos 5 anos. Então, esses medos inconscientes ficam ocultos porque como proteção. Mas o que é que a palavra de Deus diz lá em João 8,32, esse versículo que todo mundo conhece? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Quando a gente tem acesso à verdade, a gente se liberta. As algemas caem. E é isso que eu estou convidando vocês nessa noite, para ter acesso à verdade, para vocês entenderem o motivo. E vamos lá. Onde é que esses traumas que eu falei vão ficar ocultos? A gente sabe que na nossa mente, o Freud, que é o pai da psicanálise, que foi a pessoa que estudou boa parte do que a gente está aqui, muitos anos, mais de 40 anos estudando e fazendo experiências com pacientes. Então, o que foi que ele descobriu, gente? Que a nossa mente, ela tem 3 camadas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Visualize aí, na frente de vocês agora. Deixa eu colocar uma pessoa que quer entrar aqui no grupo. Já volto. Pronto. Visualize agora aí na frente de vocês um armário assim cheio de gavetas. Aquele armário pequeno cheio de gavetas. Visualize. O que está em cima, exposto na parte de cima, é o que a gente chama de consciente. O que está aqui em cima da mesa, que é o notebook, que é meu celular, eu estou vendo.
O que está aí na sua frente, você está vendo. Isso é o que a gente chama de consciente, essa parte da mente que é consciente. É o que a gente lembra, é o que a gente tem acesso. Aí o pré-consciente, que é a segunda camada, é o quê? Se eu disser assim, me conte, Elzimeire, um pouco, me conte, Karine, como é que foi a sua infância. Você vai fazer força ali para lembrar algumas coisas e vai conseguir lembrar. Isso é o pré-consciente. Você fazendo força, você consegue lembrar. Já o inconsciente, o que é que acontece? O inconsciente, nessa gaveta, ela é aquela gaveta do final, a gaveta que está emperrada, que a gente não consegue acessar. Então, o inconsciente é uma parte do nosso cérebro que tem memórias lá, porém a gente não lembra, a gente não tem acesso. Só que o que é que acontece? Eu não dei o exemplo da gaveta, do armário? A gaveta não abre, mas vamos supor, a gaveta está cheia de papéis. Os papéis são memórias. Se você pegar essa gaveta, suspender ela, ela vai estar pesada. Apesar de você não abrir, você vai sentir o peso na hora que você carregar. Então, o que acontece? A gente pode até não lembrar das coisas que nos aconteceram, mas muitas vezes a gente vai carregar o peso dessas lembranças de forma inconsciente. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente está angustiada, às vezes a gente está triste, está depressiva e a gente não sabe o porquê. E na verdade são essas memórias que estão guardadas no inconsciente. Aí você, e o que é que eu faço para acessar, Jucimar? A gente consegue acessar isso muitas vezes através da terapia. A gente consegue acessar essas memórias, mas não é fácil. O pré-consciente a gente acessa mais fácil, mas na terapia a gente também consegue acessar esse inconsciente. Por que tem que acessar? Para trazer cura, gente. Por quê? Se essa gaveta continua emperrada, cheia de papel velho lá, vai me causar dano, vai me pesar. Então eu preciso me livrar dessas memórias doentes, dessas memórias que eu nem entendo. E ainda digo mais aqui a vocês. Se a gente for aqui para a Bíblia, a gente vai ver também que na Bíblia diz o quê? Que a gente tem a questão das memórias geracionais. Que a gente também ainda pode trazer no nosso DNA, na nossa mente, as memórias transgeracionais. Memórias dos nossos antepassados e até a própria psicanálise fala dessa questão, que a gente não carrega memórias inconscientes só nossas. Então, o que significa isso? Que se eu tive uma avó, por exemplo, uma tataravó, que foi escrava, que sofreu, que foi reprimida, essa dor pode estar em mim. Eu não passei por isso, mas eu estou carregando isso. Isso é a psicologia analítica que fala. O Carl Gustav Jung chegou a essa conclusão depois de anos de estudo, que a gente traz sim, não só memórias da gente que a gente não lembra, mas dos nossos antepassados. Aí se eu for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que isso aí é verdade. Então vamos lá. Onde é que nasce o medo? O que é que isso aqui lembra a vocês? Isso aqui terá que traz alguma memória? Essa bonequinha de pano lembra o que a vocês? Psicoembriologia vai mais fundo ainda. Os nossos medos já nascem desde o ventre da nossa mãe. Por quê? Tudo que a nossa mãe sente, a gente sente. E é tanto que se vocês mulheres que estão aqui, que hoje têm filhos, forem lembrar da gravidez de vocês, vocês vão perceber que em alguns momentos na gravidez, quando vocês estavam agitadas ou alguma sensação, o que é que aconteceu? Ou o bebê mexia demais ou ele ficava quieto. Então, esses sentimentos, essas emoções, o bebê sente. Então, quer dizer o que, Jucimar? Karine, que se sua mãe era uma mulher muito medrosa, ela já passou medo para você na barriga. Se a sua mãe, Elzimeire, era muito ansiosa, ela já passou ansiedade para você desde a barriga. Aí vamos lá aqui pensar. Se ela já me passou a ansiedade dela desde o ventre, quando eu nasci já ansiosa, uma criancinha ansiosa, ela
me passar o padrão de ansiedade dela e medo, que provavelmente toda pessoa ansiosa é medrosa, eu vou me tornar assim, essa pessoa. Então, de onde é que vem, gente? De onde é que nasce o medo? Ventre materno, da nossa família, heranças geracionais, como eu já falei para vocês, e da nossa infância, da nossa adolescência também. Então, lembrando aqui, se quando você fica com medo, não é o adulto, não é Neliquinha adulta que fica com medo. É a criança Neliquim, que mora dentro de cada uma de nós, uma criança. Uma criança mora dentro de nós. E quando a gente está com medo, essa criança é que fica com medo. Isso aqui é tão sério que tem momentos que às vezes quando eu estou trabalhando na terapia com algum paciente, que a gente acessa alguma memória traumática lá da infância, eu olho aquela pessoa adulta na minha frente, eu não vejo o adulto. Eu vejo uma criança na forma de sentar, na forma que se encolhe, porque dentro da gente, essa criança é que foi ferida, que foi atingida pelo medo. Entende? Então essa criança é que vai se manifestar quando você se lembrar de algumas coisas. Estão entendendo? Então, continuando aqui sobre as raízes do nosso medo, qual é a primeira coisa, o primeiro trauma que mais traz o medo evidente dentro da gente? Tá dando para ver? Rejeição. Tem nesse papel. Rejeição. De onde vem a rejeição? Às vezes, gente, a rejeição vem até, já começa do seu nome. Às vezes a pessoa recebeu um nome que ela não gosta, que ela sofre bullying, não se sente bem com o nome. Morte de algum dos pais, ela não se sente bem-vinda no mundo, se sente rejeitada. Meus pais morreram. Divórcio dos pais, faz a criança também se sentir muito rejeitada. Muitas, como eu falei para vocês, já nascem sob circunstâncias de que os pais estão separados. Então ela se sente desprivilegiada. Meu não era importante, meu pai nem me quis. Preferência de filhos. Quando existe um filho que é mais preferido, o outro que não é preferido se sente rejeitado. Discriminação. Gravidez indesejada. Como eu falei no início para vocês, todos os meus sentimentos eu passo para o bebê. Então, se eu tenho uma gravidez que eu não desejava, que eu não queria, que até eu tomei um remédio para abortar essa criança, ela já vai sentir a dor da rejeição no ventre. Falta de afeto e validação emocional. Quantos aqui, se eu for perguntar, os pais, avós da geração passada não tinham essa questão de dar afeto aos filhos? E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por mais que a gente fale com uma criança qualquer coisa, que você trabalhe, que você dê o melhor para seu filho, mas criança precisa disso aqui, ó, de aconchego, de afeto. Criança se sente amada assim, ó, aconchegada. Não adianta você querer trabalhar dia à noite para dar o melhor. Ah, minha filha é ingrata, por que ela tá assim? Eu trabalhei, dei o melhor. Mas muitas vezes faltou isso aqui. Faltou eu me importar com as coisas dela, saber como é que ela estava no colégio, quem eram as amigas delas, essa importância. Isso é validar a pessoa. Você é importante para mim. Eu quero saber das suas coisas. Então, o que acontece? Se a gente não recebeu isso aqui, a gente vai crescer com essa dor da rejeição. E a dor da rejeição traz muito medo, gente. Traz insegurança. Por quê? Se eu sofro uma ferida forte da rejeição, eu não vou conseguir fazer essa apresentação aqui, porque quem sofre rejeição na apresentação, ela vai dizer, ai meu Deus, não vão gostar de mim, é melhor eu não falar, eu não vou falar. E aí não faz nada. Por que que tem gente travado? Por que que tem gente que tem medo de falar em público? Por que tem gente com medo de dirigir? Com medo de se relacionar com pessoas? O medo da rejeição.
Porque essa ferida, essa dor está dentro dela. Ela já sentiu essa dor um dia. E ela não quer passar por isso de novo. Então, para não passar por isso, a pessoa se preserva, não se expõe com medo da rejeição. E aí a vida passa e você não vive aquilo que Deus preparou para você. Próxima ferida, trauma emocional que causa muito medo, o abandono. Se eu já fui abandonada alguma vez, se lá na infância meu pai, minha mãe, quem tinha que cuidar de mim me abandonou, me deixou, eu vou sentir muito medo da vida. E eu ainda vou ser mais profunda aqui com vocês. Esse abandono aqui, muitas vezes, nem precisa ser físico, tá? Porque às vezes o pai e a mãe estão dentro de casa, mas está tão envolvida com outras coisas que não dá atenção, que ocorre um abandono também. A pessoa está por conta própria no mundo, sem orientação, sem cuidado. E aí nasce o trauma do abandono. E esse trauma aqui, ele vai trazer muito medo de quê, Jucimar? Medo da gente se relacionar com as pessoas. Porque a gente já vai pensar que ou vai ser bonzinho demais, ou não vai querer se relacionar, ou vai ser bonzinho demais. Não deixa eu fazer tudo que essa pessoa quer, porque senão ela vai me abandonar. Olha só como a consequência disso tudo, e aí dá medo, eu tenho que fazer o que a pessoa quer, tudo que essa pessoa quer eu tenho que fazer, porque eu não quero ficar sozinho, eu não quero ser abandonado novamente. Estão entendendo? Próximo trauma, que vai causar aí também um medo muito grande. Qual é, Jucimar? Traição. Como é que a criança se sente traída? Promessas não cumpridas. Falta de proteção. Quando a gente promete algo para uma criança e não cumpre, ela não se sente de alguma forma protegida, ela se sente traída. E uma pessoa que se sente traída, ela vai ter medo também da vida, medo de se relacionar com as pessoas. Não confio em ninguém. Já ouviu aquela pessoa? Eu não confio em ninguém. A amizade, meu amigo, é Jesus. Porque eu não confio em ninguém. Trauma, gente. Porque Deus fez a gente para se relacionar. Mas quando a gente carrega esses traumas aí que eu falei com vocês, rejeição, abandono, traição, vão ter essas consequências, tá certo? Próximo trauma também que vai influenciar demais na nossa vida. Abuso sexual. O abuso sexual é um trauma de violação. Além de eu ter sido exposta, alguém violou o meu corpo, alguém violou a minha inocência sem a minha permissão. Isso vai criar o que na pessoa? Uma insegurança, gente, enorme. Um medo da vida enorme. Ela também não confia nas pessoas. Ela acha que todo mundo vai abusar dela também. E se torna uma pessoa extremamente insegura. Uma pessoa que não sabe dizer não, colocar limite. Por quê? Por causa desse trauma aqui. E tudo isso, gente, dá muito medo. Entendam que cada trauma desse que eu falei aqui, tudo isso causa muita insegurança. Então fala aqui pra mim, se um ambiente é inseguro, eu vou ter confiança? Não. Se eu não tenho confiança, eu tenho o quê? Quando eu estou desconfiada de algo, quando eu não estou segura de algo, eu tenho o quê? Medo. Então, onde tem esses traumas, o medo está ali imperando como um bloqueador, impedindo você viver o que Deus viveu para você. Próximo trauma que pode também causar muito medo: violência física e verbal. Essa violência física, gente, e verbal também pode causar uma sensação de medo, de que eu não sou boa o bastante, de que eu não sou suficiente, eu não sou boa. Se eu fosse boa, eu não ia apanhar tanto, eu não ia ser humilhada, eu não ia ser xingada.
eu não presto, eu não devo prestar. Entendam que quando uma criança que tenha o seu cérebro imaturo passa por essas situações todas que eu falei com vocês, ela olha para ela e diz, se sente indigna. Essa é a palavra. Eu não sou digna. Então, se eu não me sinto digna da vida, eu não me sinto digna do amor, eu vou ser o quê? Uma pessoa insegura, uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa que faz tudo que os outros querem, porque eu não sei quem eu sou. Próximo trauma também que causa a gente também muito medo. Humilhação. O trauma da humilhação ele já começa muito cedo. Ele pode começar ali na hora do desfraude da criança. Aquela fase que a criança está transicionando, saindo da fralda, indo para o pinico. Se ela ali naquela fase começa a ouvir muitas palavras, que nojo, que criança nojenta, que criança porca, isso pode despertar na criança uma sensação de humilhação, entendeu? Essas falas pejorativas pode causar uma sensação de humilhação. E também não só com a criança, tá, gente? Mas se por acaso, se você que está me ouvindo, algum parente seu, seus pais, vivenciaram muitas situações de humilhação e você presenciou, você hoje também pode carregar esse medo. E onde tem medo, o que é que acontece? O medo ele faz o que, gente? Ele repele ou ele afasta ou ele atrai? O que é que vocês acham? Eles repelem ou atraem? O medo, ele atrai as coisas. Quanto mais a gente tem medo de qualquer coisa, isso vai acontecer. Porque o que foi que eu falei com vocês no início? Pensamentos negativos. Aconteceu com minha mãe, aconteceu com meu pai. Meu pai vivia passando o cartão e dava recusado. Aí de repente Nelly Kim também agora está vivendo essa situação. Meu cartão só anda estourado, onde eu passo recusa e eu passo essa humilhação. Isso está acontecendo porque lá na frente eu vou explicar mais para vocês. Então o que é que acontece? Todos esses traumas que eu falei para vocês vão fazendo o que com a gente? Acorrentando a gente. Aprisionando. A gente fica o quê? Aprisionada pelo medo de não ser boa o bastante. Eu não sou boa. Eu não sou bonita. Eu não sou inteligente. Eu sou burra. Eu não faço nada direito. Eu nunca vou ser feliz. Nenhum homem vai gostar de mim. Então a gente fica aprisionada por esses traumas. E é por isso que essa mentoria é meu convite para isso aqui, ó. Para a gente tirar essas algemas do medo de vocês. Tá certo? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água, que minha garganta já. Vamos lá. Continuando, como eu falei, tudo isso, todos esses traumas que eu falei para vocês, acorrentam a gente, causam sentimentos e pensamentos negativos. Então, Jucimar, por que eu tenho tantos pensamentos e sentimentos negativos? Porque, minha linda, provavelmente você carrega algum desses traumas que eu falei. E aí essa insegurança te causa tanto medo, por quê? Você vivenciou tanta dor, tanto sofrimento, que você não acredita mais que não é possível viver sem. Então, qualquer coisa que acontece, você já tem medo que alguma coisa negativa vai acontecer. Por quê? A sua mente já está acostumada com este padrão. Entende? Então, vamos lá. Esses traumas causam o que, gente, na nossa vida? O que é isso aqui? Vocês estão vendo? Conseguem ver? Conseguem ver aqui? Um espelho totalmente quebrado. O que é que esse espelho totalmente quebrado tem?
Se eu colocar alguma de vocês aqui de frente para esse espelho, vocês acham que vai aparecer a imagem aqui real? Não. Aqui está aparecendo uma coisa totalmente estranha, não sou eu. Mas cada trauma daqueles que eu falei com vocês causa uma fratura na nossa identidade, em quem nós somos. E a gente passa a se ver de uma maneira distorcida. A gente não se vê do jeito que Deus fez a gente, como diz lá em Gênesis 1:26, imagem e semelhança do Criador. A gente não se vê assim, mas a gente se vê a partir dos nossos traumas. Entendem? E isso tudo traz o quê? Medo. Porque eu não sei quem eu sou, porque a minha identidade está fraturada, está quebrada. Entendem a importância de se reconstruir emocionalmente e que a sua reconstrução emocional também vai impactar na sua vida espiritual? Conseguem entender? Então, como eu falei, quem está lá preso? Quem está preso no trauma? A criança. Então, por que hoje muito adulto age como criança em situações? Vamos supor, quando acontece certas situações que a gente age de uma forma infantil, quem está ali falando, será que é a Jucimar adulta? Muitas vezes pode ser a Jucimar criança. Eu falo uma coisa com Elzimeire se ofende, mas talvez o que eu quis dizer não foi ofensa. Mas como ela tem uma memória lá, se falam assim comigo, estão querendo me humilhar. Então logo a amígdala de Elzimeire dispara um alerta, você está em perigo. E aí Elzimeire faz o quê? Fica violenta muitas vezes, grita, briga, quer bater. Por quê? A criança traumatizada é quem está falando, gente. Não é o adulto racional. É a criança traumatizada que está falando. E é isso que a gente faz no processo da terapia. Essa ressignificação desse padrão infantil. De você saber qual é o trauma que você viveu, acolher, dar um novo significado a ele, através de vários processos, e seguir em frente. Isso aí é o que é lindo. E aí se a gente não se liberta dos nossos traumas, o que é que acontece? As crenças limitantes. Vocês já devem ter ouvido falar em crença limitante. O que é crença? Algo que eu acredito. Vamos lá. Uma crença limitante que eu tinha, Jucimar, vou falar de mim. Eu tinha uma crença limitante que para mim tudo era difícil. Eu falava, gente, até 5 anos atrás essa frase. Para mim, tudo é difícil. Até no dia que eu, pela graça de Deus, não tenho como agradecer a Deus, eu, ao passar pelo processo lá da viuvez, conhecendo a terapia, eu descobri de onde vinha a raiz dessa crença limitante que eu tinha, que tudo para mim era difícil. Porque situações que eu vivi, coisas que eu ouvi, pessoas que eu ouvi falando isso, me fizeram aceitar aquilo como algo meu. Só que não era meu. Só que o fato, gente, das vezes a gente acreditar em certas coisas, a gente acaba atraindo e vivendo aquilo. Porque é o quê? Uma fé negativa. O que a palavra de Deus diz para a gente ter a fé positiva. Mas a crença limitante, o nome já está dizendo, limitante, te limita. Não deixa você sair daquela bolinha que você está. Porque se eu continuasse acreditando que tudo para mim era difícil, tudo ia ser difícil como já tinha sido antes. E sabe quando foi que eu validei a minha crença? Porque isso acontece também. Quando a coisa ruim acontece na nossa vida, a gente diz assim, tá vendo que eu falei? Que tudo para mim era difícil? Então, gente, quando eu passei no processo da viuvez, aí que eu disse, tá vendo que eu falei? Que tudo para mim era difícil, que eu consigo as coisas, mas eu perco a crença. Nada tinha a ver com isso.
mas aquilo estava fortalecendo uma crença errada que eu tinha. E eu tive que quebrar essas cadeias, essas algemas, desconstruir isso. Porque, gente, Deus não teria acesso a mim, Deus não tem acesso a você se você continuar carregando crenças limitantes, porque é o que a Bíblia fala o quê? Estou à porta e bato. Se você abre, ele entra, ele faz transformação. Mas o que acontece? Muitas vezes Deus não consegue agir na nossa vida porque a gente não permite, porque a gente está preso pelas correntes dos traumas, das rejeições. Estão entendendo? Então, esses traumas vão me causar o quê? Como eu já falei, crenças limitantes, timidez, insegurança, angústia, amargura e muita vergonha. Por quê? Porque eu não me sinto digna de nada, como eu falei para vocês. E junto com esse pacote todo, o medo. O medo vai ser o meu bloqueador. Grava essa palavra. O medo é um bloqueador, porque ele te impede de viver. Se eu tenho medo de viajar de avião, eu não vou viajar, eu não vou conhecer outros lugares. Se eu tenho medo de dirigir, eu vou ter a minha liberdade reduzida, eu vou depender de outras pessoas. Se eu tenho medo de me comunicar, Deus, se tiver uma mensagem, se eu tiver algo importante a fazer, eu não vou poder fazer porque eu tenho medo. Entende? Como o medo ele é um bloqueador. Então agora eu quero que vocês pensem assim. Respondam para mim essa aqui. Diante de algo novo, como é que você se comporta? Você se sente capaz diante de uma nova tarefa? O que é que você pensa de você mesmo? A depender do que você respondeu aí agora, tem a ver com esses traumas que a gente falou. Você está carregando algum desses traumas. E esses traumas, e o que você pensa, tem a ver com essa identidade aqui, ó, fraturada. Essa identidade errada. Entendem? E por que a gente pensa assim da gente às vezes, que a gente não pode? Se muitas vezes a gente teve pais críticos, gente. Vou perguntar aqui de novo. Quando vocês fazem alguma coisa errada, esqueceu um compromisso, esqueceu qualquer coisa, como é que vocês falam com você? Porque eu comigo falava assim. E até hoje eu tenho que policiar. Ah, não acredito. Que pessoa negligente. Por que você tinha que esquecer isso? Dificilmente a gente fala assim, nossa, meu Deus, esqueci aquele compromisso porque eu estou tão sobrecarregada. E por que a gente pensa assim? Provavelmente porque a gente teve pais ou cuidadores muito críticos. E por que muitas vezes são assim, gente? Porque eles já vêm seguindo um modelinho de fábrica, como eu falo, um padrão. Os pais eram assim, os pais deles eram assim, e eles também estão repetindo o mesmo padrão, como se fosse todo mundo um robozinho. Entendem? Robozinho. Meu avô falava assim, meu pai era assim, eu estou fazendo assim. Então o pai crítico, a mãe crítica, o cuidador crítico vai fazer. Hoje seu pai, sua mãe não está mais fazendo isso com você. É o que eu espero. Mas a sua mente já está programada para se autocriticar, para se autopunir quando fizer algo errado. Quando você faz algo errado, o chicotinho já vem, ó. Ah, que burra! Eu te avisei. Meu convite para você hoje é, quando você fizer algo errado, respira fundo e pensa assim, meu Deus, eu estou sobrecarregada, eu tenho que alinhar mais aqui a minha agenda, porque eu estou muito sobrecarregada. Proteção demais. Se você teve pais super protetores que protegeu demais, vai dar medo também, sabe por quê? Se você tem filho hoje, vamos supor, e aí acontece uma situação e você, não, meu filho, vem aqui que eu vou te proteger. Não, deixa isso, não faça não, deixa o que eu faço. Vai dar medo na pessoa, sabe por quê?
ela não vai ter confiança nela. Porque ela olha para ela e diz assim, se a minha mãe está dizendo que deixa que ela faz, é porque eu não sou capaz de fazer. Então a pergunta que eu te fiz lá atrás, se diante de algo novo, se diante de uma tarefa você não se sente capaz, provavelmente são as vozes que estão aí dentro da sua cabecinha, ou dos pais críticos, ou dos pais protetores, sem falar nos traumas. E como eu sempre falo, o medo que a gente validou na infância, porque às vezes a nossa cultura, como eu já falei algumas vezes, valida demais o medo nas crianças. Causar medo na criança parece que é uma coisa normal, né? É tanto que a educação é baseada no medo. Se você não fizer, você apanha. Se você fizer algo errado, Deus vai te castigar. Então percebe, gente, que são só circunstâncias que a gente falou até aqui que embalam a gente dentro do bloqueio do medo. Aí a gente vai para a escola, chega lá, tem o quê? As figuras de autoridade, professor. Eles também têm uma importância. Vamos supor, uma pessoa que hoje pode ser bloqueada na comunicação, em falar em público, pode ter sido na escola. Pode ser que lá em uma apresentação um professor humilhou, falou alguma coisa, e aí ele sente que não é capaz. Isso aqui não é para mim. Eu não sou capaz de falar nada. Entende? Tudo isso aqui. Vamos lá, seguindo. Jucimar, você já falou aí de tanto trauma, de tanta coisa. E o que é que eu vou fazer com isso tudo? Eu acho que eu tenho esses traumas todos. Eu acho que eu vivi essas situações. E eu estou bloqueada no medo. O que é que eu vou fazer? Como foi a proposta da nossa aula. Hoje a gente vai só descobrir os medos, as origens desses medos ocultos, e você vai pensar. Se precisar depois, quando a aula ficar gravada, assistir de novo, assista. Mas o importante é que eu preciso da sua dedicação, porque a sua dedicação é que vai trazer o resultado que você precisa. Tá bom? O que Deus quer fazer conosco, gente, mesmo a gente tendo vivido tudo isso, é o que a palavra fala lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de medo. A Bíblia vai se referir ao medo como um espírito. E esse espírito, como eu falei para vocês lá no início, esse espírito vai fazer o quê? Me acorrentar, me bloquear. Se Deus não me deu espírito de medo, por que eu vou andar com ele comigo? Não. Ele me deu espírito de poder, amor e equilíbrio, como eu falei para vocês. Deus é poderoso para revelar onde nasce o medo. No momento que eu estou trazendo essas informações para vocês aqui, eu estou fazendo o quê? Trazendo a consciência de vocês algumas coisas que provavelmente estavam lá ocultas e que vocês talvez nem imaginavam, que certos medos, que certos comportamentos que vocês podem hoje ter são frutos, gente, desses traumas, dessas situações que foram faladas aqui. Então Deus quer revelar o medo. Deus pode sim transformar essa dor, esses traumas em testemunhos. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer o quê? A nossa parte. Entendeu? Deus quer quebrar as algemas, como eu falei lá no começo para vocês. Mas eu preciso querer. O Senhor quer te tirar da gaiola do medo. O medo está fazendo isso aqui com você, ó. Te aprisionando. Até quando você vai permitir ficar aqui nessa prisão? Deus quer abrir a prisão. Deus quer te libertar. Mas depende de você. Entende? E aquelas que estão aqui na aula, que porventura já erraram com os filhos, não se culpem. Vocês não sabiam. Não permita que as vozes, como eu falei lá no início, da crítica, do julgamento, entre na cabeça de vocês agora. Se perdoem. Leve isso aqui para diante de Deus. Vão ter muitas tarefas aqui, mas essa aqui é muito importante também, gente.
Terminou aqui, você se identificou com alguma coisa? Sabe o que é que você faz? Leva isso para diante de Deus. Senhor, hoje eu entendo, Deus, que as coisas que às vezes eu até dizia que era culpa sua, não era. Que era o medo, que eram esses traumas que eu carregava, Senhor, eu não sabia. Mas eu te peço que me liberte, que me ajude a sair dessa prisão do medo. E eu tenho certeza que Deus pode libertar cada uma de vocês dessa prisão do medo. Amém, minhas lindas? Para fazer um ensaio mental com vocês. O que é um ensaio mental, Jucimar? É um momento que a gente vai pensar, lembrar de algumas coisas. Isso aqui é muito importante. Por quê? Talvez eu falando aqui, vocês não conseguiram lembraram de algumas coisas, outras não. Lembra que eu falei lá no começo? Consciente, pré-consciente, a gente faz uma força, lembra? E o inconsciente, às vezes, fica mais escondido. Então, o que é que eu vou fazer? Lembra das respirações? Palmas das mãos voltadas para cima. Façam aí de novo pelo menos umas 3 respirações e escutem o que eu vou falar com vocês. À medida que eu for falando, vocês vão lembrando aí. Eu quero que vocês comecem agora a pensar. Vamos lá. Qual foi a primeira vez que você sentiu medo? Você consegue aí, minha linda, lembrar? Quem é que estava com você? O que é que você sentiu? Será que você consegue agora lembrar aí na sua mente? Primeira vez que você sentiu medo. Aquele frio nos pés, coração disparado, tremores, todos aqueles sentimentos que a gente já falou. Perceba você agora com o coração disparado, as mãos geladas, os pés gelados, o pavor tomando conta de você, você com a sensação de frio na barriga, querendo fugir ou congelada diante daquela situação de medo. O que é que você hoje, uma mulher adulta, diante da sua criança, imagine que seja a sua criança agora diante de você. O que é que você acha que essa criança que está diante de você precisa para se sentir segura? Essa criança precisa do que, gente, para se sentir segura? Como é que você deixa uma criança segura? Então aí na sua mente, visualize você trazendo acolhimento, trazendo aquilo que essa criança gostaria de sentir, ou então caminhando para algum lugar bonito, onde você gostava de passear com aquela criança, levando ela para algum lugar de conforto. Olhe para ela e olhe para você. E perceba que você não é mais aquela menina com medo. Você é filha, você é amada. Veja Jesus ao teu lado, trazendo amor, trazendo proteção e trazendo cuidado. Talvez o que você não teve. Respire mais uma vez profundamente. E à medida que a sua respiração vai saindo pelo seu nariz, lembre-se da palavra de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus não apenas te liberta do medo, mas Ele te reposiciona na sua verdadeira identidade. Filha, amada, protegida, corajosa e guardada por Ele. Você não é o que os seus traumas dizem. Você não é o que disseram sobre você, mas você é isso aqui que Deus diz sobre você. Você é a imagem e semelhança do Criador. E você precisa acreditar nisso. Tá tudo bem aí? Tá bem? Alguém quer falar alguma coisa? A gente já chegou aqui no finzinho da aula. Alguém quer falar alguma coisa aqui agora? Quer testemunhar, falar qualquer coisa? É o seu momento. Você pode ligar o microfone, se não quiser abrir a câmera, fique à vontade, mas abra o microfone e fale. Quem é a primeira? Eu me senti
senti assim lá naquele momento, que eu lembro perfeitamente. E agora eu me senti assim amada por Deus. Amém. E Ele fala para mim, tudo está bem, Amém. passou. Isso foi muito bom. As lágrimas que estão caindo agora não é de tristeza, não é de felicidade. Amém. E saber que Deus me ama. E muito. Muitas vezes a gente esquece desse detalhe, né? Ele É. está juntinho, que ele está nos fazendo caminhar. E para mim foi ótimo. Essa sensação agora assim de fim já, amada. Amém.